Olá, com o início do ano letivo, cá estamos nós para mais uma temporada do E2, um programa da Escola Superior de Comunicação Social. Hoje vamos partilhar contigo um programa recheado de rubricas novas, com assuntos muito interessantes. Olá, bem-vindos a mais um livro, porque sim. Hoje encontramos-nos com João Miguel Tavares na Time Out, revista da qual é diretor adjunto. O jornalista vai falar-nos sobre o livro Os Homens Precisam de Mimo. Olá, João. Olá, muito bom dia. Como é que surgiu a ideia deste livro? Eu tinha umas séries de crónicas que eu estava a publicar no Correio da Manhã e que já tinha publicado na Notícias Magazine, do Diário de Notícias. E chegou uma altura, as crónicas começaram a ter um sucesso que eu próprio não estava à espera e acabei por ser convidado pelas Feiras dos Livros para as reunir. Como eu não queria só simplesmente andar a reunir as crónicas, simplesmente fazer um livro de material reciclado, acabei por juntar algumas notas, modifiquei ainda bastantes coisas para lhe dar este aspecto que ele tem. Eu juntei as ilustrações de José Carlos Fernandes, que é quem faz as ilustrações do livro, e depois saiu este Os Homens Precisam de Mimo, que eu queria que fosse uma obra um bocadinho fora do comum, digamos assim, mesmo da maneira como ela está estruturada, e acho que resultou. O livro está a correr muito bem. Vocês ainda aqui têm a primeira edição, mas já vai na terceira, e tem sido muito bom. A forma como as crónicas surgiram em si, eu já escrevia no Diário de Notícias, na altura, crónicas políticas, foi por aí que eu comecei. Eu era jornalista e depois fui convidado para escrever. Só que estas são mais direcionadas à família, não é? Mas estas são mais direcionadas à família e elas surgiram porque eu já escrevi essas crónicas políticas, mas houve uma altura que me convidaram, o João Marcelino, convidou-me para escrever na Notícias Magazine. E a Notícias Magazine era uma revista de domingo para um público mais feminino. E eu, como queria diferenciar muito as crónicas daquilo que eu fazia durante a semana, pensei, o que é que eu hei de fazer? E então decidi começar-me basicamente a queixar da família. Como acabou de referir, estas são crónicas que tinha escrito para o Diário de Notícias, para o Correio da Manhã, e algumas já têm algum tempo, tanto que fez as tais notas, não é? Sim, nos textos para atualizar. Como é que foi reler aquilo que já tinha escrito? O que é que mudou? O que é que achou? Escrevi isto e agora continuaria a escrever o mesmo? Ou mudava? Como é que... Eu mudei muita coisa, deixei muito pouca coisa de fora, no sentido de esta crónica é horrível e vou deixá-la de fora. Isso deixei muito pouco. Sim. Só uma ou outra que se repetia, ou uma em que eu dizia eu não tenho Facebook, posso? E na verdade agora já tenho Facebook, portanto fazia mal. É uma crónica a dizer, mas toda a gente tem Facebook, mas eu agora já tenho. Essa ficou de fora. E uma outra que já repeti, porque quando eu passei para o Correio da Manhã, como tinha que apresentar a página, usei algumas ideias que já tinha usado também na Notícias Magazine como apresentação, então achei que no livro ficava um bocadinho repetitivo e tirei. O resto eu preferi mesmo modificar. Eu gosto muito de modificar textos. Eu acho que é um dos grandes prazeres para quem escreve, é muito aquele lado de voltar atrás e tentar melhorar e tirar esta frase, esta coisa que é pirosa e tudo isso. Portanto, nessa parte puramente escrita foi interessante e foi um gozo, de repente a gente achar que esta ideia não funciona, mas eu faço isso para todos os textos, ou seja, estes textos familiares, dos Homens Precisam de Mimo, eu faço sempre isso. Eu escrevo o texto, imagina, com uma semana, deixo-o repousar e depois leio outra vez e mudar alguma coisa, porque isso é ótimo, dar tempo aos textos. E, portanto, nesse aspecto, mudei muita coisa. E há outras coisas que tu tens essa sensação, porque isto apanha, apesar de tudo, de um arco de 7 anos, porque a primeira crónica é da minha filha Carolina, que nasceu em 2004, e isto tem texto até 2011. E agora já falo do Tomás e do Gui. Do Tomás e do Gui. São 7 anos. E então, quando tu vais ler coisas para trás, há coisas que tu achas que realmente, muita paz, como é que eu escrevi uma coisa destas? E isso eu noto isso. Às vezes eu acho que estou a ser fundamentalista e às vezes tu lês textos e achas que tens aquelas certezas imensas que depois percebes quando passaram 3 ou 4 anos que basicamente estavas a ser Palerma e a vida as ideias mudam, não é? As ideias mudam, a vida não é assim tão simples. Às vezes tem esse lado de contacto, mas mesmo isso eu tentei manter. Há umas que eu até digo que esta aqui só mantive por causa da minha mãe. Isso também acontece. Há umas que eu escrevi para uma revista chamada Família Cristã, que às vezes há uma relação com a religião que no meu caso também já é diferente ao longo dos tempos. Aquilo até às vezes parece-me um bocadinho embaraçoso. Mas, sim, acho que referiu isso numa das notas. Eu referi isso numa das notas. Isto é um bocadinho embaraçoso. Mas a minha mãe disse, esta é a minha crónica favorita. Então manteve. Que eu quero continuar a comer bem quando lá vou, portanto. O meu carro só tem 2 lugares, por isso vocês têm que ir no porta-bagagens.
Eu não. Shotgun! What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? What did she say? A ideia central é que uma coisa tão simples como o divertimento é a maneira mais fácil de mudar para melhor a vida das pessoas. Seja para ti, para a natureza ou para qualquer outra coisa, o que importa é que seja uma mudança para melhor. Vamos saber o que é a Fun Theory com o David Francisco. Boa noite, bem-vindos ao Gosto. Hoje em dia, para uma marca, ter um bom produto não chega. É importante que elas também tenham uma forte presença online e nas redes sociais. Se não for por mais nada, porque eu preciso de coisas para falar aqui, não é verdade? Mas as marcas estão também a apostar em outras campanhas para melhorar a sua imagem. Vês, sociedade, nós não queremos só o teu dinheiro, também queremos melhorar o mundo. Hoje trago-te uma dessas campanhas. Uma conhecida marca de automóveis resolveu fazer uma campanha chamada The Fun Theory, ou em português, a teoria da diversão. Melhor do que eu estar para aqui a falar sobre isso é mostrar-te, não é verdade? Esta imagem é normal. Em qualquer estação de metro ou de comboio, as pessoas escolhem subir pelas escadas rolantes em vez de subirem pelas escadas normais. As que não são rolantes. Porque isto de subir pelas escadas dá muito trabalho. A pergunta que esta malta se fez foi: será que é possível fazermos as pessoas usar as escadas que não são rolantes, fazendo disso algo divertido? Eles experimentaram. E os resultados foram impressionantes. O uso das escadas normais aumentou 66%. Conclusão: podemos melhorar o mundo se fizermos disso algo divertido. Vai outro exemplo? Outra imagem normal. O chão cheio de lixo e os caixotes vazios. Será que se fizermos o ato de colocar o lixo nos caixotes a coisa melhora? E se criarmos o caixote do lixo mais fundo do mundo? Eles experimentaram. As pessoas que passavam ficavam tão admiradas com o barulho que ouviam ao pôr lixo naquele caixote do lixo que iam apanhar mais lixo que estava no chão simplesmente para ouvirem o barulho outra vez. Recolheram-se 72 kg de lixo. Um caixote de lixo normal costuma recolher 31. Sempre é melhor do que qualquer grito de alguém com autoridade, não é? Ponha-me esse lixo, badalhoco! A malta que começou a Fun Theory deu um passo ainda maior. Resolveram abrir um concurso no qual toda a gente poderia dar ideias sobre a melhor maneira de pôr em prática a premissa da Fun Theory, ou seja, que é possível melhorar o comportamento tornando-o mais divertido. O vencedor do concurso foi Kevin Richardson, que teve direito a 2 prémios. Tornou-se uma estrela do YouTube e viu a sua ideia aplicada em Estocolmo, na Suécia. Qual era o conceito? Muito simples. Será possível fazer com que os limites de velocidade sejam cumpridos, fazendo disso uma coisa divertida? Richardson disse que sim e inventou aquilo que em português chamaríamos a lotaria do radar.
radar com um letreiro bem grande em que toda a gente que lá passa pode ver a velocidade a que passou. Quem passasse em excesso de velocidade pagava uma multa que era colocada num pote imaginário, vá. Não comecem já a pensar em doentes no fim do arco-íris, ok? Mas aqueles que passassem abaixo do limite de velocidade também eram fotografados. Porquê? Porque o conjunto de dinheiro do pote dos infratores era sorteado por aqueles que cumprissem a lei através das matrículas. Os suecos ficaram muito contentes. A Fun Theory veio provar que é possível melhorar os comportamentos tornando-os mais divertidos. Ora, nós aqui no Gosto começámos a pensar: será que o inverso também se aplica? Será que é possível desencorajar maus comportamentos tornando-os insuportáveis? Por exemplo, toda a gente já esteve num autocarro em que de repente entra um chunga qualquer que resolve pôr música aos altos berros no telemóvel, certo? E se os autocarros tivessem uns botões de emergência auditiva, os quais, quando um passageiro estava a sentir incomodado com uma coisa deste género, simplesmente carregava e começava uma música bem irritante em todo o autocarro? Qualquer coisa como... Servia, não? Esta foi a nossa ideia. Se tu tens ideias ou propostas para usar da melhor maneira a premissa da Fun Theory, então passa na nossa página de Facebook e dá-nos as tuas sugestões. O Gosto volta para a semana. Até lá. Porquê é que os homens precisam de mim? Eu acho que precisamos todos, né? As mulheres realmente perguntam: então e nós? E eu digo sempre: sim, vocês também, mas isso já toda a gente sabe. Porque o que se passa, isso eu noto muito, a mulher continua a ter uma espécie de monopólio do discurso sobre a família em Portugal, não é? Está muito mais ligada à família do que exato. Os homens. Isso ainda não se passa contigo, mas um dia que sejas mais velho, vão olhar para ti e tal. Se tiveres decidido ter filhos, e como é que consegue compatibilizar os filhos com a família? É tão difícil, tratar da casa e do trabalho. E isso surgiu muito da ideia que é: e nós? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel no meio disso? Porque, de facto, o papel hoje em dia do homem em casa não tem nada a ver com o papel de há 40 ou 50 anos. É bastante diferente. Nada a ver. E as exigências que mesmo as nossas excelentíssimas esposas colocam sobre nós não tem nada a ver com as exigências que a minha sogra tem para com o meu sogro, que basicamente ela praticamente lhe coloca em cima da cama a roupa que ele vai vestir no dia seguinte. Eu acho que não devia dizer isto para a televisão. Estou tramado, praticamente. Não, mas mantenho. Ok. Mas isso não acontecia, ou seja, é impossível. Dizer, sim, são hábitos diferentes. Nenhum homem quer que seja a mulher a escolher a roupa no século XXI. As exigências para um filho, o meu pai admite que não sabia me dar uma fralda. Ele depois desculpa-se a dizer: mas são daquelas de pano, aquilo é muito difícil para nós, e tinha uns alfinetes. Mas quer dizer, hoje em dia quem é o pai que diz: não sabe dar uma fralda. Fraldas eu não mudo, é muito nojento. Não acontece. E portanto, com essas exigências todas que caíram sobre nós, junto a uma outra coisa que eu acho que acontece, que é, na verdade, é a aplicação de Darwin à vida doméstica, que é, eu acho que as mulheres, de modo geral, estão muito mais habilitadas para lidar com certos tipos de tarefas. E as pessoas dizem só está a dizer isso é para não trabalhares. E eu digo, sim, mas, além de ser uma boa desculpa para não trabalhar, é verdade que estão mais habilitadas. Há como que há milhares de anos que as mulheres estão em casa, a tratar da casa e a tratar dos filhos. Há mais tempo. E então eu acho mesmo que eles têm certas características, às vezes um bocadinho até ao nível da paciência, ao nível da dedicação aos filhos quando eles são mais pequenos, ou ao nível daquilo que eu às vezes digo ali, que as mulheres são como os telemóveis, têm dual band. E os homens não, isso é mesmo para fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, sim, não é? Vocês conseguem estar isso, provavelmente conseguem estar numa entrevista aqui, conseguem estar a olhar ali para a câmara e conseguem ouvir coisas também nos ouvidos e fazem 3 coisas ao mesmo tempo. Eu, se estiver a ver alguma coisa na televisão, se estiver a falar comigo e estiver a dar qualquer coisa na televisão, eu não sou capaz de prestar atenção às 2 coisas ao mesmo tempo. E os homens não são capazes de prestar atenção. E vocês conseguem mandar SMS, telefonar, ouvir a conversa da vizinha e ao mesmo tempo estar a prestar atenção àquilo que a gente vos disse. São fantásticas nesse aspecto. Para celebrar o 8º concurso do Polo Empreende, o Instituto Politécnico de Lisboa coordenou a 2ª edição do Barco do Empreendedorismo. O repórter E2 aproveitou a boleia e foi de viagem. No âmbito da 8ª edição do Polo Empreende, realizou-se o Barco do Empreendedorismo. Numa viagem entre Alcântara e Seixal, foram reunidos os vencedores regionais da iniciativa, que trocaram experiências, saberes e debateram a criação de novas empresas. O Polo Empreende tem sido um projeto que começou por ser um simples concurso e depois, à medida que os anos foram passando, tem-se consolidado como um projeto de empreendedorismo.
As vantagens de participar no Polo Empreende são nós contactarmos com a vida real, com as necessidades e com as dificuldades que é em montar uma empresa, criarmos desânimos e conseguirmos ter força para resolver esses desânimos e voltar com força para a fase seguinte, porque a vida não é fácil. E todos nós queremos ter coisas, mas quando nos dizem que temos que passar por alguns sacrifícios, é complicado. Isto aqui dá é que, como eu costumo dizer, meter as mãos no barro e fazer mesmo o boneco. E portanto, quer dizer, não como é que se faz a estátua? A estátua faz com as mãos no barro. Neste momento, o Polo Empreende congrega 19 instituições e está em vias de se internacionalizar e de fazer, no fundo, dar o que se chama um upgrade no seu projeto, que é conseguir não só fomentar ideias, para que as pessoas tenham ideias, mas ao mesmo tempo levar a que as pessoas concretizem essas ideias e materializem essas ideias num empreendimento. O nosso projeto é o Rescue Me, é uma plataforma de gestão de emergências que já está implementado. Já fomos premiados a nível nacional num concurso organizado pela Microsoft, o Imagine Cup, e vimos aqui este concurso para tentar implementar a nossa ideia e levá-la para um modelo funcional. É bom para nós, estudantes dos politécnicos, levarmos as nossas ideias para um modelo para o mercado, para conseguirmos ter mais visão e conseguir implementá-las para no futuro ter nova empresa. Ou assim. A nossa ideia de negócios é Agro and Biotech Solutions and Training e baseia-se em novas ideias de biotecnologia aplicadas às áreas agroalimentares. É um grande incentivo, até devido à grande dificuldade em se arranjarem financiamentos devido à crise que todos nós sentimos. Acho que poderá ser uma ajuda e um incentivo, sim. Tenho uma atitude que é a atitude do trabalho, que é a atitude de vontade de vencer. E é a atitude realmente da pessoa pensar que pode realizar. As minhas condições eram relativas em determinado momento, mas sonhando com a oportunidade dos tempos. E essa oportunidade aparece e a mim apareceu-me. Eu aproveitei e estamos aqui hoje, no dia de hoje, quase como uma mensagem de agradecimento à Previdência de me ter proporcionado toda esta atitude. As pessoas que entrarem no Polo Empreende e que passarem por estas fases todas e chegarem à fase final, pelo menos tiveram que sofrer, e digo que sofrer entre aspas, porque é um sofrimento do qual se arranja um conhecimento, mas que é um conhecimento que fica, não é um conhecimento residual, é um conhecimento que a pessoa fez e aprendeu no sucesso e no insucesso. Portanto, e daí tira sempre uma mais-valia. É essa a vantagem de participar no Polo Empreende. E a sua mulher e os seus filhos, falam muito deles no livro, não é? Como é que reagiram quando leu aquilo que o João Miguel escreveu? Acha que a partir daí é mais compreendido lá em casa? Não, acho que não tem tido grande sucesso. A sério? Não, continua a ser uma treta. Não, estou brincando. Não, há um lado, eu acho que eles gostam, mesmo a Teresa é a minha mulher e é quem acaba por ser posta um bocadinho às vezes mais em causa. Os miúdos, eles ainda são pequeninos. A Carolina, eu tenho 3, 5, 7, a Carolina tem 7 anos. Basicamente o que eles gostam é de ver os bonecos. Sim. E os bonecos da Carlos Fernandes fazem, e comentam aquilo. A Teresa é que às vezes é mais posta em causa, porque o retrato que tu traças de uma pessoa quando tu falas sobre ela, que mais não seja, além de haver sempre aqui e ali uma pitada de ficção, não no sentido que estas crónicas não sejam verdadeiras, digamos que 90% destas crónicas são verdadeiras, 95% das crónicas são verdadeiras, mas tu quando estás a escrever, às vezes, eu assumo isto como crónicas, e às vezes por efeitos literais, por uma questão quase estilística, tu exageras aqui, sim, metes um adjetivo ali que não é bem verdade, mas que fica bem e que funciona em termos narrativos. E ainda que não fosse isso, isso já acontece
Se tu tiveres uma pessoa a falar sobre ti, tu dificilmente te revês no discurso que essa pessoa sobre ti. Há sempre qualquer coisa que não bate certo. Não bate certo, achas que estás assim injustiçada, não, achas que és muito mais encantadora do que aquilo que estamos a dizer e que estamos a ser extremamente injustas para ti, porque as tuas qualidades são muito maiores do que aquelas que eles estão. E isso significa que a Teresa acaba por ser mais posta em causa. E houve uma altura que ela realmente andava-se a queixar imenso. Basicamente ela estava sempre a dizer: pá, tu fazes de mim uma imagem muito injusta, isso não é nada assim. E então eu escrevi uma crónica a dizer: mas vocês acham, o que é mesmo para os leitores eles responderem, o que vocês acham que eu trato mal a minha mulher nestas crónicas? E os leitores foram simpaticíssimos, basicamente disseram que eu era um imbecil e que a minha mulher era uma encantadora. E eu fiz 30 forwards para ela. Obrigada, João. Nada. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. Até lá, divirta-se com as crónicas de Os Homens Precisam de Mim. O grupo de teatro Comicídio levou à cena em Lisboa improvisos teatrais construídos com a ajuda do público, que vai sugerindo cenário, personagens ou relações. A energia que o grupo liberta ao longo de 1h30 é simplesmente fantástica e tudo pode acontecer. O E2 esteve lá e João Pimenta mostra-nos agora como foi, em mais um É Cultura, pá! Nós somos os Comicídio e fazemos comédia de improvisação. Nós vamos começar esta entrevista e durante toda esta entrevista vamos fazer um jogo de improvisação chamado Troca. Vocês já vão perceber como é que é. A comédia de improvisação é um conjunto, é um espetáculo composto por jogos teatrais, jogos de teatro, jogos que são feitos em cima de um palco e que, a partir de sugestões do público, eu sei que pode parecer que há aqui alguma... mas é mesmo improvisado. É mesmo improvisado. Mas é mesmo... faz de conta. Mas é mesmo ao calhas. É mesmo ao calhas. Não fomos nós que inventámos o teatro de improvisação. O teatro de improvisação é uma coisa que existe e sempre existiu, desde sempre. É uma arma, a improvisação é uma arma. A improvisação é uma ferramenta a improvisação é uma bola de criação. É uma bola de criação que engloba muita coisa. E há regras que têm de ser cumpridas em palco. Há regras de escuta, há regras de ouvir, há regras de estar em cena e com as orelhas captar som. E não é só som, é estar a escutar na improvisação, não é só ouvir, é estar atento a tudo o que está a passar à volta, porque tudo pode ser um presente para a cena. Nós somos uns fantoches nas mãos do público. Nós oferecemos-nos em dádiva ao público para o público se vir divertir. E basicamente tudo se resume a uma coisa: divertirmos-nos em palco e fazer com isso divertir o público. Vão à página de Facebook da Bang Produções, www.bangproducois.com e vão à página de Facebook da Bang Produções para verem toda a panóplia toda a miscelânea, toda a onda de coisas que a Bang pode vos oferecer. Pode-vos doar, pode-vos roubar o guito. Os Comicídio vão estar todas as quintas-feiras a fazer comédia de improviso na Comuna. Venham ver e participar. É cultura, pá!
A Perspectiva das Coisas, com Naturezas Mortas de Van Gogh a Picasso, na Fundação Carlos Gulbenkian, de 21 de outubro a 8 de janeiro. Não se brinca com o amor, de Alfred Musset, estreia no Teatro da Politécnica a 19 de outubro. Últimas exibições para Amadeus de Peter Shaffer, com a encenação de Tim Carroll no Teatro Nacional Dona Maria II até 6 de novembro. Em novembro, o Lux recebe os The Antlers, Washed Out, Panda Bear e os Girls. O trabalho de Coralie Bickford Smith para a Penguin Books no Espaço A até 25 de novembro. Por hoje é tudo. O E2 volta para a semana e traz mais novidades. Contamos contigo. Até já.